Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 4 de Romanos, verso 18 até o verso 22. Romanos, capítulo 4, verso 18 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometer, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Hoje de manhã eu falei sobre o privilégio que nós temos de termos outras traduções da Bíblia. E eu incentivei os alunos da escola dominical a ler durante essa semana o verso 15 do Salmo 34, em todas as versões que você puder ter acesso. Porque quando nós lemos várias versões, nós vamos criando uma realidade de compreensão do texto. É muito melhor você ler o texto sagrado em várias versões do que você ler uma vez numa versão e ler um comentário. E o desafio aqui hoje de manhã foi que nós pudéssemos aprender a fazer a nossa própria comida. Como é que a gente vai aprender? É estudando a palavra de Deus e não ficar atrás do que os outros já aprenderam. Isso é bom, é um material disponível. Se você for fazer um estudo, se você quiser aprofundar, mas num primeiro momento, para comer uma comida diretamente da fonte, procure fazer isso. Eu trouxe aqui chamado Cartas Vivas, que eu ganhei de uma biblioteca do pastor Rubens, que faleceu quando eu ainda estava no seminário. E a esposa dele me deu este Novo Testamento chamado, aliás, é de Romanos, só as cartas de Romanos até Apocalipse, chamado Cartas Vivas. E esta interpretação, essa tradução, eu tenho lido sempre, não só para a minha meditação pessoal, mas também para auxiliar-me na compreensão do texto. Diz assim a palavra do Senhor nesta versão: assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho, que por sua vez teria muitos filhos e se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus, embora essa promessa fosse impossível de ser realizada. E porque a sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de que já era velho demais para ser pai. Na idade de
100 anos, e que Sara, sua mulher, aos 90 anos, também era velha demais para ter um filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou, creu em Deus, pois que a sua fé e confiança eram fortes. Ele ainda louvou a Deus por esta bênção, antes mesmo que aquilo acontecesse. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder para fazer qualquer coisa que ele prometera. E foi por causa da fé de Abraão que Deus perdoou os seus pecados e o chamou de justo e bom. É uma tradução livre que traduz, irmãos, exatamente o que nós estamos vendo na nossa própria tradução. Eu queria falar hoje, conversar um pouco com os irmãos sobre o Deus das impossibilidades. Eu tenho com a Simone, desde julho, experimentado este mover de Deus. E eu queria apenas traduzir numa palavra de Deus, através da palavra de Deus, algo que nós estamos experimentando numa dimensão de nossas impossibilidades. E esse texto de Romanos é um texto que eu tenho lembrado dele e tentado não decorá-lo, mas impregná-lo no meu dia a dia, porque Deus nos chama para esta realidade. Um tempo desse eu falei com os irmãos sobre o filho pródigo. Aliás, sobre o jovem rico. E nós terminamos aquela reflexão com aquela pergunta dos discípulos: Senhor, se esse jovem é difícil ele ser salvo, então quem é que pode ser salvo? Aí Jesus falou com ele sobre a impossibilidade de um rico entrar nos céus. E eles continuam naquela discussão de quem é que pode então. Aí Jesus disse: olha, para Deus não há impossíveis. A salvação é possível, porque Deus, Ele dilata o seu coração em direção a nós. Nós somos salvos porque Deus é um Deus que torna possíveis aquelas coisas impossíveis. Principalmente quando Ele está envolvido nessa realidade em todos os sentidos, de promessa, de propósito, de conduzir-nos a usufruirmos dessa ação dEle para o nosso bem e para a sua própria glória. Jesus disse com todas as letras: com Deus todas as coisas são possíveis. Eu fui dar uma olhadinha lá no Antigo Testamento e procurando assim algumas coisas impossíveis dentro do reino animal e dentro da física. Os irmãos que conhecem a lida com gado, o irmão Walter, que é o nosso mestre mor, sabe que uma vaca, ela não deixa a sua cria. E tem algumas vacas que elas são aquelas mãezonas, que você aparta o bezerro da vaca e todas as outras vão para outro lugar, mas aquela vaca fica ali próximo
esperando e vendo o berro do seu bezerro, e ela fica ali atenta ao bezerro. Então há um aprendizado prático com a vaca. Ela dá o leite por causa do bezerro. Ela quer alimentar o seu bezerro. Ela produz naturalmente essa realidade. E uma vaca, se você deixá-la junto com o seu bezerro, ela não se aparta do bezerro. Ela precisa ser apartada do bezerro involuntariamente. E eu encontrei, irmãos, um texto que nós já lemos aqui, que Deus conduz duas vacas, levando a arca do Senhor de volta a Israel, deixando os seus bezerros para trás. Os filisteus fizeram isto para confirmar se houve ou não a visitação de Deus sobre eles com aqueles tumores, lá em 1 Samuel, capítulo 6. Então, qual foi a lógica deles? Olha, nós vamos colocar duas vacas paridas num carro de boi ou de vaca para levar a arca. E vamos colocar algumas esculturas de ouro representando os tumores. Se esta vaca voluntariamente for direto para Israel, significa que o Senhor estava envolvido nessa praga. Mas o que eles fazem? Eles seguram os bezerros. Eles seguram o bezerro para dificultar a ação de Deus. Mas só que Deus conduz essas vacas paridas para levarem a arca do Senhor à presença do seu povo de novo, sem os seus bezerros. Naturalmente, isso seria impossível. Mas outra realidade que eu encontrei foi lá em 2 Reis, também capítulo 6. Quando há um machado, cai na água, e o profeta faz com que esse machado de ferro flutua sobre a água como um pedaço de cortiça. Também, fisicamente, é impossível. Não tem como machado flutuar. Ele é pesado, ele vai afundar. E esse machado flutua. Também impossível. Todos estes que eu contei para os irmãos e muitos outros que nós poderíamos pesquisar, têm a ver com a ação de Deus. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está nesta apologia com os romanos sobre a fé. Ele fala aqui da justificação pela fé. Ele trata sobre a graça. Ele trata sobre esse dilatar de Deus em direção a todas as pessoas, sem exceção, tanto judeu quanto gentil, não tem exceção sobre isso. E aí Paulo pega Abraão como exemplo de vida, da manifestação desta fé impregnada na sua existência. Ou melhor,
O que o apóstolo Paulo quer traduzir para as nossas vidas é que a fé salvadora, essa fé que vem de Deus, é uma fé que abre as portas para todas as possibilidades de Deus nas nossas vidas. Quando Deus abriu o seu coração em direção a mim e a você, implantando em nós essa fé salvadora, esta decisão motivada por Ele, por abraçarmos as suas realidades espirituais, Deus abre com isso as comportas de todas as possibilidades da fé. Paulo trabalha nesse texto o caráter da fé salvadora na vida de Abraão. Paulo quer ensinar-nos que fé é uma confiança em Deus inabalável, nas suas promessas, naquela convicção plena que Deus coloca nos nossos corações, e nós não arredamos nada com relação a esta convicção de Deus, e que Deus produz essas realidades nas nossas vidas para serem cumpridas, mesmo que as circunstâncias, mesmo que as evidências digam o contrário. Mas firmados nesta promessa do Senhor, construamos uma esperança inabalável que vai trazer à existência, através da ação de Deus, aquilo que Deus está prometendo a cada um de nós. Abraão, irmãos, diz no verso 18, que ele espera contra a esperança, que ele crê que seria o pai de muitas nações, segundo a promessa que lhe fora dito. O que é que Paulo quer dizer-nos com isso? Que Abraão está crendo contra a própria esperança. Eu quero dizer para os irmãos que aqui não há uma contradição. O que há aqui é que Abraão está colocando duas realidades. Abraão coloca a sua realidade humana. Ele não deixa de olhar para isso. Abraão não fecha os olhos às suas impossibilidades. E humanamente falando, é contra a esperança um velho de 100 anos e uma velha de 90 anos ter um filho. Isso é contrassenso. Não há como pensarmos sobre isso. Mas o que acontece com Abraão é que Abraão espera na promessa que lhe fora dito e acredita nisso. Ele não fecha os olhos para as suas impossibilidades. Mas o que ele constrói é uma realidade em cima das possibilidades de Deus. Promessa de Deus para a vida dele. E o que é interessante, irmãos, é que Abraão não está crendo, como nos diz o verso 18, em um filho. Abraão está crendo na multidão que ele terá lá na frente. Ele começa a cogitar no seu coração da promessa. Ele tornar-se o pai de muitas nações. Ele acredita nessa promessa da aliança de Deus, apesar dele e de Sara. Ele nem mesmo recebera o filho ainda, e ele já está crendo não só no filho, mas o que virá depois do filho. Na multidão
que virá depois, porque esta era a promessa, que ele seria o pai de milhões, incontáveis. Então, ele começa a trabalhar esta realidade. E Paulo, irmãos, está dizendo que Abraão crê nestas promessas de Deus, apesar das impossibilidades. Da mesma maneira, o pecador deve estar esperando em Deus e no perdão de Deus, na sua misericórdia, como Abraão acreditou em algo que estava além da sua possibilidade e que o pecador deve acreditar na realidade da salvação de Deus que está além da sua possibilidade. Isto para mim e para você é uma realidade, irmãos, de evangelização. Não há nenhum vizinho seu, não há nenhum membro da sua família que, se Deus agir, ele não venha. Virá. Você precisa construir isso no seu coração, como família. Não há caso perdido. Não há caso perdido para a salvação do Senhor. Se o Senhor inclinar o seu coração em direção a estas pessoas, que você ora por elas, elas serão salvas. Não há impossibilidade. Jesus diz para nós lá em Mateus, e Paulo está reafirmando através da ministração ungida do Espírito Santo aos nossos corações hoje. Mas o pacote, irmãos, que Paulo nos ensina, é um pacote da nossa praxis espiritual. É o nosso dia a dia que nós lidamos, é os nossos embates diários das promessas de Deus, das manifestações de Deus. É isso que Paulo está colocando aqui para nós. E é o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, tomando como exemplo a vida de Abraão, que traz na sua existência lições preciosas, apontando que Deus pode fazer o impossível. Deus pode fazer o impossível. Quais foram as reações, as atitudes deste caminhante de fé? Eu gosto do texto de Romanos, capítulo 1, verso 17. Ele diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, eu entendo que a minha, a sua caminhada com Deus é uma caminhada que vai se agigantando. Se nós lermos a história de Abraão, lá do Gênesis, até aqui Romanos, ou até mesmo Hebreus capítulo 11, nós vamos observar um crescimento. Nós vamos observar um homem que se agiganta. E como Deus faz, Ele deixa sempre para depois o melhor dele. Deus quer, irmãos, que a gente tenha capacidade de saborear a bênção. Deus quer que a nossa vida seja impregnada da certeza absoluta que foi Deus que fez isso. Porque quando nós nos apercebemos dessa ação de Deus exclusivamente em direção a nós, há um agigantar da nossa realidade espiritual, irmãos, todos os dias. E às vezes, Deus vai esperando um pouco, Deus vai nos dando outras realidades para nos preparar, para usufruirmos do que de melhor Ele ainda tem para nós.
O presidente Obama, no seu discurso da vitória, colocou uma frase que está ecoando na mente de todos os americanos e daqueles que não são americanos. O melhor ainda está por vir. Mas não esqueça, isso é uma promessa política. E que ele não tem todos os instrumentos nas mãos para dar o melhor ainda para os americanos. Mas quando Deus diz que o melhor ainda está por vir, é dele. Ele detém todo o poder para trazer o melhor depois. E eu fico olhando isso aqui, irmãos, e entendo que o melhor de Abraão está aqui. E que eu posso chegar lá. Eu não vou ter as experiências que Abraão teve. Mas eu posso ser um caminhante de fé, experimentando a cada dia de fé em fé, as realidades de Deus sendo reveladas em minha vida, no meu dia a dia, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, na vida dos meus genros, na vida da igreja da qual eu sou pastor. Eu posso experimentar isso dia a dia, porque isso está disponível. Quando essa fé salvadora invadiu a minha vida, foi disponibilizado todas as outras possibilidades da ação de Deus em direção à minha vida. Mas, irmãos, o que eu observo é que o apóstolo Paulo coloca aqui de uma maneira maravilhosa o que foi que Abraão construiu diante dessas realidades. E é mais fácil estudarmos aqui nesses versículos do que estudarmos lá em Gênesis, porque o apóstolo Paulo tem essa habilidade, ele é mestre, ele ensina com facilidade, a maneira como ele coloca, mesmo que sejam realidades profundas, ele coloca didaticamente, que nós possamos aprender de uma maneira fácil. E ele quer dizer, irmãos, que a fé de Abraão não é o pensamento da possibilidade. Ele não quer dizer que a fé de Abraão é o pensamento positivo do Norman Vincent Peale, que você vai ter um pensamento positivo e logo esse negócio vai acontecer na sua vida. Não é também uma negação da realidade. A fé de Abraão é a pura e simples confiança absoluta em Deus, como aquele que pode trazer à realidade aquilo que ele promete. Abraão exerceu isso e Abraão quer nos ensinar isso. Abraão não deixou que as circunstâncias influenciassem na sua fé. Considerou sim. Ele considerou que ele era velho demais para ter filho. Ele considerou sim que Sara era velha demais para ter filho. Ele considera isso. Mas ele não deixa que isto interponha entre o que ele cria no Deus que ele cria. Então a primeira realidade que nós precisamos construir é esta, irmãos. É que não vamos deixar que o nosso ponto de vista, que a nossa realidade, mesmo reais, interfira naquilo que Deus tem prometido para mim e para você. O texto diz que Abraão fortaleceu a sua fé. E é de fé em fé, irmãos. O que significa? Eu vou construindo a minha confiança em Deus, a minha segurança em Deus, de fé em fé, até que chega um momento em que eu tenho que jogar tudo nas mãos do Senhor.
como Abraão e Sara estão fazendo aqui agora, e testemunha isso para mim e para você. Abraão estava maduro na sua fé, que ele poderia olhar sim para a sua velhice e olhar para a velhice da sua esposa, mas em momento nenhum, como nos diz as cartas vivas, ele duvidou, nunca duvidou das promessas de Deus. Sara riu para si mesma, Sara não riu para desmerecer aquilo que se estava lhe prometendo, mas ela riu para si mesma, em silêncio, dentro de si mesma. Nós sabemos que ela riu, porque o anjo do Senhor diz que ela riu. Mas é claro, isso é uma piada. Como é que uma velha de 90 anos vai fecundar um filho pelos meios naturais? E ela pensou no seu velho. E aí ela dá aquela risadinha lá dentro, que a maioria de nós sabemos como é que faz. Mas Abraão nunca duvidou. Outra coisa que Abraão não fez, irmãos, ele não vacilou. Ele não vacilou. Eu gosto daquele texto de Tiago, capítulo 1, versos 6 e 7. Tiago não é contra a fé, irmãos. Alguém já disse que Tiago escreveu a sua epístola para contradizer o que Paulo estava dizendo. Mas o que Tiago fez foi dar carne, foi dar história, foi dar existência àquilo que Paulo havia dito sobre a fé. O que Tiago faz é colocar corpo na fé e historificar essa fé no dia a dia. Porque se eu falo para vocês que tenho fé, ela é subjetiva. Enquanto eu não traduzir essa fé que eu tenho numa realidade do dia a dia, vocês não podem provar se de fato a minha fé é verdadeira. E o que Tiago diz? Mas peça com fé, sem vacilar, sem duvidar. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, dirigida ou impelida, lançada ou agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá qualquer coisa de Deus. Ou seja, o que Abraão fez foi não vacilar. Não vacilou. Ele creu contra a própria esperança, mas creu. Ele creu. Ele exercita isso diante do Senhor. Irmãos, o que o inimigo fez com Eva, lá no jardim do Éden, às vezes acontece conosco. E não precisa ser o inimigo para fazer isso. Às vezes nós mesmos vacilamos naquilo que cremos e nós somos exatamente aqueles que obstruem essa caminhada com Deus. Veja o que aqui o diabo fala para Eva. Deus disse para você sobre aquele fruto, ao comer aquilo, mas me diga uma coisa, o que é que você pensa sobre isso? Irmãos, se o inimigo lhe levar a vacilar, você já perdeu a perspectiva de Deus para a sua vida. Porque ele vai levar você a pensar coisas que não tem nada a ver com o que Deus está dizendo para você. Alguém já me disse assim:
Eu sou assim, eu não consigo ser diferente. Mas alguém diz assim: você não pode ficar contando os projetos de Deus no seu coração. Primeiro, que pode não acontecer. Segundo, o diabo vai ficar sabendo. Mas não tem problema. Se há no meu coração plena convicção daquilo que Deus está falando, eu não posso vacilar. Mesmo que alguém venha contar coisas ou falar coisas que não condiz com aquilo que Deus está falando ao meu coração. Abraão não vacilou. As circunstâncias eram reais, mas ele percebeu que tinha um milagre a caminho, e ele estava aguardando para receber esse milagre. Abraão reconheceu o fato de que ele, com quase 100 anos de idade, e que ela, sua esposa, com 90 anos de idade, ele reconheceu esse fato, mas ele recusou-se a considerar e a vacilar quanto à promessa de Deus. Mas Abraão fez outra coisa, o texto nos diz, que Abraão glorificou a Deus. Abraão, verso 20, não duvidou, não vacilou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Abraão deu a glória devida ao Senhor. Abraão agora poderia saborear aquela vitória por antecipação. Abraão já havia se agigantado com esse Deus e sabia que tinha chegado o momento de Deus na sua vida, daquele filho tão sonhado que viria de Sara e não da serva da Sara, que era aquele menino que viria para encher o projeto de Deus e completar o projeto de Deus na vida de Abraão. Ele vivera esse tempo todo esperando por isso. Agora a sua alma estava tão impregnada de certeza de Deus, que ele glorifica a Deus antes da resposta chegar. Porque ele sabia, irmãos, se alguma coisa tivesse que acontecer, teria que acontecer pelo mover de Deus. E o convívio dele com Deus, era amigo de Deus, aprendiz de Deus, agora estava dizendo no seu coração que a hora havia chegado. E eu imagino, irmãos, como foi esta glória a Deus. Um tempo especial dele com Deus. Imagina aquele velhinho chorando na presença de Deus, balbuciando-se diante do Senhor, seu coração como expressão da sua alma, glorificando o nome do Senhor, fortalecendo a sua fé na presença do Deus Altíssimo, glorificou o nome do Senhor, antes que a bênção tinha chegado. Irmãos, quantos de nós temos este nível de vida com Deus para fazermos isto? Mas é um desafio para a crente, irmãos. Paulo, em Filipenses capítulo 4 e 6, verso 6, diz o seguinte: não andeis ansiosos por nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam seus pedidos conhecidos a Deus. Agora veja uma outra tradução: não se preocupe com nada, em vez disso, orem a respeito de tudo, conte para Deus as suas necessidades,
E não se esqueça de agradecer-lhe pelas suas respostas. Irmãos, hoje nós podemos estar enfrentando obstáculos ou situações impossíveis, que nós precisamos reconhecê-las como fatos que de fato existem. Mas Deus está nos chamando para considerarmos o que Ele diz aos nossos corações. Mas sabe, uma das coisas que me preocupa, irmãos, com relação à nossa caminhada cristã, é que muitas vezes nós somos informados acerca das coisas de Deus, pelo que lemos, pelo que ouvimos, pelos testemunhos que as pessoas dão, mas nós não temos certeza daquilo que Deus tem especificamente para cada um de nós. Se nós fizermos uma enquete hoje aqui, ou com os irmãos da internet, perguntando assim: meu irmão, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Quais são as promessas específicas de Deus para você? Bem, pastor, são muitas. Então, por favor, coloque para mim algumas. Irmãos, a maioria vai ter dificuldade. Uma das coisas que moveu o coração desse homem para ter a experiência que ele teve, irmãos, foi exatamente a plena convicção que ele tinha do que Deus queria para a vida dele. Havia um propósito existencial, havia uma responsabilidade histórica batendo, pulsando no seu coração diariamente. Ele perseguiu isso durante toda a sua vida, a partir do seu chamamento. Hoje, irmãos, nós conversamos com o Adriano e com o Everton, que são aspirantes ao Sagrado Ministério, que prestaram o vestibular no seminário. O conselho unânime diz para eles o seguinte, irmãos, a responsabilidade é toda de vocês. Porque nós não podemos checar se eles são de verdade vocacionados. Mas, irmãos, eles precisam saber qual é a promessa de Deus para eles, especificamente como pastores. Eles têm que ir para o seminário com isso na mente, no coração. O que queimava o meu coração quando fui para o seminário é ter a destreza para falar da palavra de Deus. Isso é que queimava o meu coração. Eu queria ter a habilidade de abri-la e colocá-la em palavras compreensíveis, com realidades traduzidas de Deus, da sua palavra ao coração das pessoas.
Então você e eu precisamos de ter essa convicção, sermos inteiramente persuadidos por aquilo que Deus quer de nós, porque nós iremos trabalhar para aquilo acontecer nas nossas vidas, confiando no Senhor todos os dias. E o melhor ainda está por vir. Ainda não chegou o meu melhor, irmãos. O meu melhor ainda está por vir. Não por mim, mas por aquele que prometera. Não é o Obama. É o Senhor da minha vida. Ainda tem coisa que eu ainda não experimentei, que está vindo por aí. Talvez aos 100, não importa, idade não importa, experiência com Deus não importa a idade, irmãos. Importa poder ter o gostinho de saborear a bênção. De dizer isso é de Deus, isso é coisa do céu. Isso é coisa do céu para a minha vida. Abraão estava convicto. Abraão recebeu do Senhor, e esta é a palavra que nós recebemos aqui. Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir aquela promessa que latejava no seu coração. Convicção daquilo que Deus quer fazer, convicção de que Deus há de fazer aquilo que Ele prometera que faria. O apóstolo Paulo está no navio indo para Roma. Lá no porto ele diz: pessoal, eu acho que nós não deveríamos ir. Mas como ele era apóstolo, ele não era marinheiro, e ele não era o comandante-chefe, eles viajaram a si mesmo. E a palavra de Deus diz que eles foram açoitados por uma tempestade tão forte, mas tão forte, por vários dias, que aqueles marinheiros experientes, a bordo daquele navio, já tinham perdido a esperança de serem salvos. Mas o anjo do Senhor fez uma visitinha para o apóstolo Paulo e diz para ele, para que ele não temesse, que era necessário que ele fosse a Roma. Que o Deus dos mares estava dizendo o seguinte: olha, você vai chegar lá, e eu vou fazer algo melhor, nenhum dos seus companheiros vai morrer. Eu vou lhe dar. Então a palavra de Paulo para aqueles homens foi o seguinte: homens, alivie o coração de vocês, porque eu acredito que Deus fará exatamente como me foi dito. E ele diz que nenhum de vocês vai morrer. E eu creio nisso, porque Ele é poderoso o suficiente para fazer o que Ele acabou de dizer. E nós conhecemos a história. É impossível, irmãos, um navio ir a pique, debaixo de uma tempestade violenta, como fora aquela que abatera ao barco do apóstolo Paulo, e não morrer ninguém. É impossível isso acontecer. Mas foi possível. Não morreu ninguém. Porque o Deus do impossível diz que não iria morrer ninguém. Irmãos, o que Deus tem falado ao seu coração? Quantos sonhos, quantos projetos de Deus para a sua vida,
Primeiro, você não está aqui por acaso. Há um propósito muito maior, irmãos, do que trabalhar, ter uma profissão, investir, comer, beber, dormir, casar, ter filhos. Há algo muito maior do que isto. Nós somos criados para algo muito maior do que isto, irmãos. Porque tudo isso vai acabar. Quais são os sonhos de Deus para a sua vida que Ele tem colocado e você não tem considerado? Às vezes você tem considerado a sua idade, às vezes você tem considerado a sua capacidade, às vezes você tem dito que não é para isto, que você não fora criado para isto, que você já passou da idade. Quais são os sonhos de Deus? Quais são os projetos de Deus para você? Recuse considerar a circunstância e considere o Deus da promessa. Não vacile diante das promessas de Deus por incredulidade. Mas agradeça a Deus por antecedência, por aquilo que Deus já vai fazer na sua vida, que ainda não fez, mas virá. Irmãos, se Deus pôde fazer uma junta de vacas, deixar os seus bezerros para trás e cumprir o propósito delas, se Deus pôde fazer um machado de ferro flutuar como um pedaço de cortiça, se Deus pôde fazer uma mulher de 100 anos de idade, aliás, um homem de 100 anos de idade, uma mulher de 90 anos de idade, ter um filho, Deus pode fazer qualquer coisa que Ele lhe tenha prometido. Qualquer coisa que Ele lhe tenha prometido. De fé em fé, é que a realidade do Evangelho de Deus é revelada. Porque o justo vive por fé. A vida do justo é 100% movida pela fé. Essa é a proposta.